Olá pessoal, então continuando aqui a nossa aula 2, nós vamos resolver agora alguns exercícios sobre limites, né? Mais especificamente nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre limites indeterminados. Então, como a gente viu na aula 2, esses limites indeterminados são aqueles limites em que o ponto em que a gente quer calcular o limite ele não está definido para a função, e se a gente substituísse esse ponto, daria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, como a gente pode perceber nesse primeiro item aqui, então, aqui, calcule o limite de x elevado a 6 menos 1 sobre x elevado a 10 menos 1. Então, o que a gente observa primeiramente? Que se a gente substituir o 1 nessa expressão, vai ficar 1 menos 1 dividido para 1 menos 1, ou seja, 0 sobre 0. Então, a gente viu nessa aula 2 algumas técnicas, alguns métodos para a gente reescrever essa expressão aqui como uma outra expressão em que faça sentido substituir o ponto em questão aqui que a gente quer calcular o limite. Então, a ideia mais básica para fazer isso é usando fatoração, produtos notáveis. E aqui nesse caso a gente tem que lembrar de um tipo de fatoração muito interessante, que na forma geral a gente escreveria dessa forma. Então, se a gente pega um n número natural, aqui x, y, números reais, então vale aqui essa seguinte igualdade: x elevado a n menos y elevado a n é igual a x menos y vezes, aí agora vai entrar uma soma de potências de x e de y. Então a primeira potência aqui ela decresce uma unidade, então fica x elevado a n menos 1, mais aí a segunda potência, o x vai ficar elevado a n menos 2, vai decrescendo. Aí o y, o que acontece? Ele aparece multiplicando aqui com potência 1. O próximo termo, a potência do y vai ser 2, porque a potência do y ele vai crescendo até chegar em n menos 1, e a potência do x vai decrescendo do n menos 1 até chegar em 0. Então aqui mais, a gente vai ter mais um termo aqui, x elevado a n menos 3 vezes y ao quadrado, e assim sucessivamente, Então a gente vai ter um outro termo aqui. Os últimos termos dessa soma seriam aqui x vezes y elevado a n menos 2. Aí o último termo já não apareceria o x, e seria o y elevado a n menos 1. Então é esse tipo de fatoração que a gente usa. E aí a gente vai usar um caso particular desse tipo de fatoração, que é exatamente fazendo aqui nessa igualdade, fazendo y igual a 1. Então, quando a gente faz y igual a 1 nessa equação de cima, a gente fica com x elevado a n menos 1, elevado a n, mais 1 elevado a qualquer expoente natural, é o próprio 1. Aí aqui ficaria x menos 1 vezes, aí aqui nessa soma, onde aparecem esses produtos aqui por y quadrado e assim sucessivamente, seria tudo igual a 1, que o y é igual a 1. Então, y quadrado, y elevado a n menos 1, tudo é igual a 1. Então, seria apenas o que restaria aqui seria apenas uma soma
de potências de x. Então a primeira potência aqui, x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2, x elevado a n menos 3, e assim sucessivamente, né? Até aparecer o x aqui, mais o último termo que seria 1. Então pronto, essa é a fatoração que a gente vai usar, né? Então em particular a gente vai usar essa fatoração aqui que eu estou marcando em vermelho. Então a gente vai usar em dois casos, né? Quando esse n aqui for igual a 6 e quando n for igual a 10. Então usando essa fatoração, vamos ver como é que fica essa nossa expressão aqui de cima. Então como fica usando essa fatoração, né? A gente reescrevendo a nossa expressão, ela ficaria, eu tenho x elevado a 6 menos 1 dividido para x elevado a 10 menos 1. Pronto, então aqui na parte de cima eu vou usar exatamente a fatoração desse termo aqui. Então como é que a gente fatora o x elevado a 6 menos 1? Usando essa igualdade aqui lá em cima. Então a primeira parte eu teria, sempre eu vou ter o x menos 1 vezes, aí agora eu vou ter uma soma de potências de x, né, em que as potências vão decrescendo. Ela começa no 5 e vai terminar no 0. Então fica x elevado a 5 mais x elevado a 4 mais x elevado ao cubo mais x quadrado mais x mais o x elevado a 0, né, que é 1. Então, ó, fatorando essa expressão de cima, ela fica assim, né? Então, x elevado a menos 6, x elevado a 6 menos 1 é, de forma fatorada, ele fica assim. Então, isso tudo a gente vai dividir. Aqui vai ficar muito grande esse traço da divisão, vou escrever numa reta assim que fica melhor. Agora a gente tem que fatorar essa parte aqui de baixo, né, o denominador. Então quando a gente fatora, sempre vai ter x menos 1 vezes, agora vai ter uma soma de potências de x, que as potências vão decrescendo. Ela começa sempre no 10 menos 1 e vai terminar no 10 menos 10, que é 0. Né? Então 10 menos 1, 9, então fica x elevado a 9, mais x elevado a 8, mais x elevado a 7, x elevado a 6, mais x elevado a 5, mais x elevado a 4, x elevado a 2, mais x, mais 1. Então pronto, essa é a forma fatorada da nossa expressão. Então, primeira coisa que a gente observa, a gente tem um fator x menos 1 em cima e um outro fator x menos 1 embaixo. Aí a gente cancela e sobra só a expressão aqui. Bora ver se eu vou conseguir pegar só ela aqui. Então, melhor fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então tudo isso é igual a isso aqui. Então vou só escrever aqui o traço da divisão. Então essa nossa expressão ela é igual a essa soma aqui de potências de x, certo? Então a forma fatorada dessa expressão aqui na esquerda é igual a essa expressão aqui na direita. Então mais uma vez, o que a gente observa? Olhando para o lado esquerdo,
não faz sentido eu substituir x igual a 1, né? Porque vai dar aquela indeterminação, 0 sobre 0. E na direita faz sentido eu substituir x igual a 1, né? Então o que acontece quando eu substituo x igual a 1? Aqui em cima vai dar 6 e aqui embaixo vai dar 10, né? Ou seja, qual é o valor do limite dessa expressão? Então olha só, o limite de x elevado a 6 menos 1 dividido para x elevado a 10 menos 1, quando x tende a 1, é exatamente substituir nessa expressão aqui da direita x igual a 1, né? Então, substituindo x elevado a 1, ficaria 1 elevado a 5, né? Mais 1 elevado a 4, mais 1 elevado a 3, mais 1 ao quadrado, mais 1, mais 1. Tudo isso dividido por 1 elevado a 9, mais 1 elevado a 8, mais 1 elevado a 7, 1 elevado a 6. Vou reescrevendo aqui, né? 1 ao quadrado, mais 1, mais 1. Então aqui em cima, né? Todas essas potências são iguais a 1. Então 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quantas vezes 1, né? 6 vezes o 1 aqui em cima. Então o resultado aqui em cima 6 dividido, e aqui embaixo, né? Quantas vezes eu tenho 1? 10 vezes, né? Então aqui ficaria 6 sobre 10. Então o que a gente pode notar sobre isso? Deu 6 sobre 10. E o 6 era exatamente a potência do denominador, né? A potência de x aqui do denominador. E o 10 aqui embaixo é exatamente o expoente, né? Aqui do x. Eu falei o contrário, né? O 6 é o expoente do x no numerador e o 10 é o expoente do x no denominador, né? Então, se eu tivesse uma expressão desse tipo, bem aqui, limite, quando x tende a 1, de x elevado a 999 menos 1, dividido para x elevado a 2024 menos 1. O que será que vocês acham que seria o resultado? Então, se a gente for comparar com essa daqui de cima, seria exatamente o expoente do número de cima, né? 991 dividido para 2024. Então, por que isso? Porque 991 é exatamente a quantidade de soma de parcelas das potências de x que a gente teria na fatoração, né? Então, o segundo termo a gente tem exatamente 991 parcelas, né? E embaixo, nessa fatoração aqui, desse número de baixo, a gente teria exatamente 2024 parcelas ali de potências de x. Então, é por isso que dá exatamente o expoente do x aqui no numerador dividido para o expoente do x aqui no denominador. Então esse aqui seria o limite dessa expressão. Então aqui essa fatoração é uma fatoração bem interessante, né? E limite desse tipo nos dá um resultado até bem interessante, né? Bem fácil até de calcular, né? Então só uma observação sobre essa fatoração aqui, né? Então a gente observa que bem aqui tem um sinal de menos, né? E aqui nesse caso o n ele é um número natural. Então, e se a fatoração fosse desse tipo, bem aqui,
x elevado a n mais y elevado a n. Será que dá para fatorar essa expressão, né, igual a essa aqui de cima? X elevado a n menos y elevado a n. Então, n é qualquer número natural, x e y são quaisquer números reais. Então, essa expressão aqui sempre vai ser verdadeira para qualquer n natural e qualquer x e y real. Então, será que eu consigo uma expressão parecida com aquela, só que alterando aqui o sinal de mais, né? E a resposta é não, né? Então, por exemplo, x² mais 4. Né? Então, expressões desse tipo aqui, ó, o 4 a gente consegue escrever como 2 ao quadrado, né? Então, ficaria 2 ao quadrado. Então, eu tenho um termo ao quadrado mais outro ao quadrado. Então, se eu quero fatorar como algo desse tipo aqui, ó, x mais 2 vezes alguma coisa bem aqui, eu não consigo fazer quando o expoente for 2. Então, por exemplo, se fosse 4, x elevado a 4 mais 2 elevado a 4, eu tentaria fatorar dessa forma, x mais 2 vezes alguma expressão. Então, o que a gente tem que notar? Nessa expressão aqui, ela tem que ser algo desse tipo, x mais ou menos alguma coisa, né? Então, o que teria que estar aqui dentro, né, para dar esse expoente 2, teria que ser algo do tipo linear, né? X mais alguma coisa ou x menos um número. Só que essa expressão não é possível de ser escrita. Então, essa expressão bem aqui, ela não é possível de ser escrita com coeficientes inteiros. Então, o a aqui pra gente, ele não seria um número inteiro. Na verdade, não seria nem real, né? Ele seria um número completo. Então, não tem como a gente escrever de uma forma fatorada para essa expressão aqui, quando o expoente for um número par, né? Então, no caso geral, não existe fatoração para termos desse tipo quando o expoente for par. Mas aqui, ó, se o n for um número ímpar, n é um número natural ímpar, aí sim vai existir uma fatoração análoga àquela lá de cima, né? Quando aqui o sinal for menos. Então a gente começa bem parecido. Fica x mais y. E aí aqui acontece a mesma coisa, né? Aparecem as potências aqui do x. Não vou colocar ainda nenhum sinal. Então aparecia a potência do x aqui decrescendo. E aí aparecia um y. Apareceria mais uma vez o x decrescendo e o y, a potência do y crescendo. Aí até eu ter uma quantidade, até chegar quase no final do termo, eu teria aqui x, y elevado a n menos 2. Aí o último termo seria y elevado a n menos 1. Aí acabaria. Então por que eu não coloquei o sinal, né? Porque essa fatoração aqui ela é um pouco mais delicada. Então vai depender de quem é o expoente, né? E como é que vai funcionar o sinal dos termos que estão aqui. O primeiro sempre vai ser positivo, aí o segundo já é negativo. O terceiro positivo, o próximo vai ser negativo. Então, os sinais das potências eles vão intercalando. Então, aqui poderia ser positivo ou negativo, eu não sei quem seria exatamente. E aqui seria exatamente o contrário, né?
certo? Então, se aqui fosse mais, aqui seria menos, aqui se fosse menos, seria mais. Então, não tem exatamente uma fórmula fechada para saber quais seriam os sinais aqui desses últimos termos. Então, sempre vai depender de quem é o N, né? Então, a fórmula ela é basicamente essa, né? Então, eu vou reescrever aqui para alguns casos especiais. Por exemplo, vamos pegar n igual a 3, né? Que é o primeiro número ímpar aqui menor do que 1, maior do que 1. Então eu teria x elevado a 3 mais y elevado a 3. Como é que eu fatoraria? Ficaria x mais y, né? Sempre. E aqui dentro, quem ficaria? Ficaria x ao quadrado, né? Sempre tem que ir decrescendo aqui o expoente. O próximo termo já seria negativo, então seria x. Aí já apareceria o y aqui, certo? Então, aí o próximo termo positivo. O x já não apareceria mais e apareceria um y ao quadrado. Então essa seria a fatoração para x ao cubo mais y ao cubo. Aí o caso particular em que o y é igual a 1, né, ficaria assim. Ficaria x mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1. Então essa seria a fatoração em que fica x ao cubo mais 1. E aí, só para vocês pegarem aqui qual é a ideia, eu vou fazer essa fatoração aqui, ó, com o expoente 5, né? É o próximo número ímpar depois do 3. Então aqui o primeiro termo sempre seria x mais 1 mais y. Aí isso aqui eu multiplicaria por... Aí começa, x elevado a 4, né? Tem que ir decrescendo. O próximo é negativo, ele é x ao cubo, aí aqui já começa a aparecer y. O próximo termo é positivo, potência do x decresce e do y cresce, né? Passa do 1 para 2. Próximo termo ele é negativo, potência do x decresce, então aqui seria 1, x elevado a 1, e potência do y cresce, então vai passar de 2 para 3. O próximo termo ele é positivo, já não vai mais aparecer x, vai aparecer o último termo y, então y elevado a 4, né? Então bem aqui está errado, seria 5, né? Então pronto, essa é a fatoração desse termo. Aí x elevado a 7 também seria parecido, né? Sempre vai intercalando o sinal, né? Positivo, negativo, e é a mesma ideia do lá de cima, né? As potências de x vão decrescendo e as potências de y vão crescendo. Então é importante gravar aí essas fatorações. Então aqui o próximo exercício, calcular o limite de x mais h ao cubo menos x ao cubo dividido por h. Isso quando h tende a 0. Então se a gente for substituir aqui h igual a 0, vai dar de novo aquela indeterminação 0 sobre 0. Então, para resolver esse exercício, a gente vai usar mais um produto notável, né? Que seria aqui nesse caso o cubo da soma. Então eu tenho uma soma aqui, o x mais h. Aí eu quero saber qual é o cubo dessa soma. Então, para eu calcular o cubo dessa soma, é só lembrar que isso aqui é x elevado ao cubo mais 3x quadrado vezes y mais 3x
xy quadrado mais y ao cubo. Então, para a gente fazer cubos dessa forma, né? Então, por exemplo, se fosse 2, que é mais fácil, sempre as últimas potências aqui, a primeira sempre vai aparecer o x, então a primeira potência aqui é x e vai ser elevado ao cubo. A última, que é y, que é o segundo termo, vai também aparecer o y elevado ao cubo. E aí os termos centrais aqui, eles vão ter certos coeficientes. Nesse caso aqui o coeficiente é 3. E as potências aqui, x e y, eles vão decrescendo. Era 3, potência do x decresce e vai para 2. O próximo termo vai decrescer e vai para 1, a potência aqui, né? Aí a do y ela vai crescendo, aqui era 1 e vai crescendo para 2. Então, se a gente for fazer isso, como é que fica? Eu sei que o primeiro termo tem que ser o x elevado a quanto? X ao quadrado. Aí eu vou escrever logo o último. O último aqui nesse caso, agora que eu vi eu errei aqui. A letra aqui era h e eu coloquei y, né? Então deixa eu só corrigir aqui, que na verdade seria h, aí aqui ficaria o h ao quadrado e aqui h elevado ao cubo. Só fazendo essa correção aí. Então ficaria x quadrado. Aí o último termo teria que ser o quê? O segundo aqui ao quadrado. E aí teria um termo central. O termo central, nesse caso, teria um produto x vezes h. Né? Por que teria o produto x vezes h? Primeiro, observa o x. A potência dele aqui é 2. Então, o próximo termo, a potência do x, teria que ser 1, né? Já que a potência do x decresce. E a potência do h também teria que ser 1, né? Porque como a potência do h, que é o segundo termo, cresce, ele teria que passar de 1 para 2, né? Então, para chegar no 2, aqui teria que ser 1. E agora, como é que eu sei quem vai ser o coeficiente? Então, o coeficiente desses termos, eles sempre vão ser dados pelo triângulo de Pascal. Então, como é que a gente faz aqui o triângulo de Pascal? Ele começa pelo 1, aí a gente repete o 1 aqui, aí agora o que a gente faz? O 1 sempre vai estar nas extremidades. Aí no meio, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois 1's aqui. 1 mais 1, 2. Então, olha só. O 1, ele é exatamente o coeficiente que está aqui, ó. Então, o coeficiente que vai estar exatamente no termo central vai ser o 2. Certo? Então, aqui o sinal sempre é mais, né? Porque bem aqui é mais. Então, olha só. Se a gente for continuar o triângulo de Pascal, de novo, nas extremidades sempre é 1. Aí aqui a gente vai somar 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3 também. Então, o que a gente observa? 1, 3, 3, 1. Exatamente os coeficientes que estão aqui, ó. 1, 3, 3, 1. Então, esses são os coeficientes que vão aparecer aí, ó, nesse produto notável. Então, se a gente usar exatamente isso para calcular esse produto notável bem aqui, x mais h elevado a 4 dessa vez. Então, de novo, teria, bora ver só os expoentes aqui de x e de h. Então, o primeiro termo seria x elevado a 4, depois teria o que? X ao cubo vezes h, teria x ao quadrado vezes h ao quadrado, teria aqui x
Aí a potência do x já acabou, né? Aqui é 1 e o h ao cubo. E o último termo, h elevado a 4. Agora eu quero descobrir quem são os coeficientes. Aqui eu sei que o primeiro e o último sempre vão ser 1, né? Então eu repito 1 aqui. Aí agora eu vou somando os termos. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4. Então esses são os coeficientes. Então aqui é 1, aqui seria 4, aqui seria 6, 4 e 1. Qual o sinal? O sinal sempre mais aqui. Então é dessa forma que a gente descobre. É uma das formas de descobrir, né? Sem a gente ter que desenvolver aqui através de multiplicações, né? Então essa é uma forma de resolver potências desse tipo, né? Quadrado da soma, cubo da soma e por aí vai. Então, por enquanto, o que está nos interessando é só essa, né? Isso aqui foi só um apanhado para a gente ver como a gente resolveria o problema se a potência fosse maior, né? Então pronto, para o que a gente precisa é só esse desenvolvimento aqui desse produto notável. Então, fazendo esse desenvolvimento, a gente substitui tudo isso lá em cima, né? Então, bora só recalcular essa expressão, né? Então é sempre bom a gente recalcular as coisas aqui. Então ficaria como x mais h elevado ao cubo menos x ao cubo, tudo isso dividido por h. Então o que a gente já sabe? Que x mais h ao cubo é igual a tudo isso aqui. Então o que a gente vai fazer? No lugar do x mais h ao cubo, a gente vai reescrever isso aqui. X ao cubo mais 3x quadrado h mais 3x h quadrado mais h ao cubo. Isso daqui é o x mais h ao cubo. Ainda falta subtrair um x ao cubo aqui. E aí tudo isso está sendo dividido por h. Certo? E aí o que a gente observa aqui no numerador? Eu tenho aqui um x ao cubo é positivo e aqui eu tenho menos x ao cubo. Então esses dois termos eu posso cancelar. Então o que sobra? Em cima sobra só um 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h elevado ao cubo. Então, tudo isso a gente divide por h. Agora o que a gente observa? Eu tenho o termo h em todas as parcelas do numerador. Então sempre que eu tenho o mesmo número em todas as parcelas, eu posso pôr esse termo em evidência, né? Então deixa eu só tirar esse exemplo aqui mais para baixo. Então eu posso pôr esse termo h em evidência. E é isso que eu vou fazer. Então uma forma de fazer, ou a gente põe o h em evidência, ou a gente divide logo todo mundo por h, né? Já que o h está dividindo aqui esse termo. Então se eu for colocar o h em evidência, como é que fica? Aqui fica 3x quadrado mais 3x vezes h mais h ao quadrado. E aí tudo isso a gente divide por h. Pronto, agora eu estou com dois termos multiplicando aqui, um deles é o h, então aqui eu posso simplificar esse h com esse. E aí o que sobra?
sobra só o 3x quadrado mais 3xh mais h elevado ao quadrado. Pronto, já tirei meu denominador e sobrou só esse termo. Então eu tenho essa igualdade, ó. Esse cidadão aqui, né, o x mais h ao cubo menos x ao cubo sobre h é igual a essa parcela aqui. Aí mais uma vez, o que a gente tem? No lado esquerdo, não posso substituir h igual a zero, porque não faz sentido. E aqui, ó, se eu substituir h igual a zero, não tem problema nenhum, né? Faz sentido aqui, eu posso substituir o h igual a zero. Então já descobri quem é a minha expressão, né? E de novo, essa igualdade vale para qualquer h? Não, né? Isso aqui é para todo h diferente de zero. Certo? Então eu sempre vou ter essa igualdade sempre que o h for diferente de zero. Então é isso, só para finalizar, o que a gente escreve? A gente escreve o limite aqui, ó, da nossa expressão aqui, x mais h ao cubo menos h ao cubo dividido por h ao cubo não, né? Aqui era x ao cubo. O limite quando h tende a zero é igual ao limite dessa expressão aqui, né? De 3x ao quadrado, né? Já que eles são iguais para todo h diferente de zero, então a gente faz isso, né? Limite dessa expressão aqui quando h tende a zero. Então, como a gente observou, essa expressão aqui faz sentido eu substituir h igual a zero. Então, para eu calcular o limite quando h tende a zero, é literalmente substituir onde tem h, que eu vou trocar por zero. Então vai ficar 3x quadrado mais 3x vezes zero mais zero ao quadrado. Então aqui, ó, 3x vezes zero é zero e zero ao quadrado também é zero. Então olha só, eu vou escrever essa importante igualdade aqui pra gente. Deixa eu puxar mais para baixo esse exercício. Então, para finalizar, muita atenção no que eu vou escrever agora. O limite dessa expressão bem aqui, x mais h ao cubo menos x ao cubo dividido para h. O limite quando h tende a zero, isso aqui deu exatamente 3x ao quadrado. Então esse resultado aqui que a gente obteve, ele é um resultado muito importante para a nossa seção, para a nossa unidade 2. Então esse resultado é um resultado que a gente chama de derivada, né? A gente vai chamar mais para frente. Esse tipo de limite aqui, ele gera para a gente as derivadas. Então aqui a gente acaba de calcular nada mais nada menos que a derivada da função x ao cubo, né? E quem é a derivada dela é 3x elevado ao quadrado. Certo? Então esse é o limite dessa expressão. Então agora vamos aqui para o último exercício. Eu vou passar ele para a próxima folha. Então aqui o nosso último exercício. Vamos calcular aqui esse limite. É o limite de raiz de x quadrado mais 3 menos 2 dividido para x quadrado menos 1. Bom, então essas questões de raízes, né, ela é muito parecida com aquela questão que eu resolvi,
aquele exemplo que eu resolvi na aula 2, que tinha uma raiz, né? Era um exercício desse tipo bem aqui. Era calcular um limite de uma expressão aqui, ó, x ao cubo menos 1 dividido para x menos 1. Né? Então é bem parecido, né? Se a gente for olhar assim, até que tem uma semelhança, né? Mas aqui dentro, aqui, não é só o x que está lá dentro. Eu tenho outro termo, né? Que é o x quadrado mais 3. Aqui embaixo não é só o x, é o x ao cubo. Mas tem ali uma certa semelhança, né? Como a gente vai ver. Então, na verdade, o que tem aqui por trás disso é uma composição de funções. Então, o que eu estou calculando aqui é o limite de uma função composta, né? Qual é a composição que está acontecendo bem aqui? Eu estou pegando a função raiz de x e estou fazendo a composição dessa função, né, com essa função aqui, ó, g de x igual a x quadrado mais 3. Então, quando eu faço a composição dessa função aqui, ó, f de g de x, como é que fica essa composta? Fica raiz quadrada de x quadrado mais 3, que é exatamente essa parte que está bem aqui. Então, está acontecendo uma composição de função ali em cima. Então, sempre que eu tenho um limite de uma composição, o que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui essa função de dentro de uma outra variável, u. Então, essa expressão aqui, x quadrado mais 3, a gente vai chamar de u, né? E aí a gente vai conseguir simplificar a nossa expressão, e aí ela vai ficar daquele tipo lá, que a gente já sabe resolver, uma coisa desse tipo aqui, ó, raiz de x sobre x menos 1. Não necessariamente 1, né? Nesse caso vai ser o 1, né? Sei lá, poderia ter um outro número qualquer aqui. Certo? Então, essa expressão ela vai gerar pra gente, quando a gente faz essa substituição aqui, u igual a x quadrado mais 3, vai gerar pra gente uma expressão desse tipo. Que a gente já sabe calcular, né? Que a gente calculou no exemplo lá da aula 2. Então, para resolver, a gente vai fazer exatamente isso. Mas assim, essa é uma forma de resolver, né? Então, como que a gente fez na aula 2, né? Esse exemplo, a gente multiplicou em cima e embaixo por uma certa raiz. Então, se eu não quisesse fazer a substituição que a gente vai fazer aqui, eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, multiplicar em cima e embaixo por esse número bem aqui. Mais 2, aí eu multiplico embaixo também. Aí a gente faria exatamente as mesmas contas que a gente fez, ia dar um produto notável, resolve aqui em cima, aí simplifica depois. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer, que é a forma que a gente vai fazer aqui, é a seguinte. Eu vou fazer essa substituição aqui, ó. Vou chamar de u, essa expressão que está dentro da raiz, x quadrado mais 3. Então, quando eu faço essa substituição, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem é o x quadrado menos 1, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é o x quadrado menos 1. Então, para eu descobrir quem é esse cara, né, primeiro eu tenho que isolar o x quadrado aqui. Então, fica x quadrado é igual a u. O 3 que está somando, eu passo para o outro lado, subtraindo, menos 3. Aí, como eu quero x quadrado menos 1, eu tenho que subtrair 1. Então, fica x quadrado menos 1. U menos 3 menos 1 é exatamente igual a u menos 4. Então, esse termo aqui, ó, que está no denominador, eu já sei quem é, né? Em termos de u. Então, o meu limite que estava na variável x, ele vai ser passado para um limite que vai estar na variável u. Então, certo.
Então bora começar a calcular aqui. Só vai faltar uma coisa, que aí eu vou fazer depois, né? Então eu quero calcular esse limite quando x tende a 1 dessa expressão lá, raiz quadrada de x quadrado mais 3 menos 2, aí isso tudo dividido para x quadrado menos 1. Ok. Então isso aqui vai ser igual a um limite, certo? Na raiz eu já vou fazer a minha substituição. Então esse número que está dentro da raiz, né, x quadrado mais 3, eu vou substituir pelo novo nome que eu dei a ele, né? Chamei de u. Então vai ficar raiz de quem? Raiz de u. Aí aqui menos 2. Então onde tinha x quadrado mais 3 eu troquei por 1. Então isso a gente vai dividir por x quadrado menos 1. Quem é o x quadrado menos 1? A gente acabou de calcular ele em termos de u. Ele é u menos 4. Então aqui u menos 4. Então ok, agora eu tenho que calcular um limite na variável u. Então eu tenho que saber para onde que o x vai, o x não, né? Para onde que o u vai tender. Qual é o número que o u está tendendo aqui? Então o que a gente tem que observar? O x está tendendo a 1, né? Então se o x está tendendo a 1, vamos descobrir para onde que o u vai tender. Então olha só, a gente fez a substituição aqui, né? Então quando o x aqui ele está tendendo a 1, o u vai tender para onde, né? Para qual número? Então olha só para essa expressão, x quadrado mais 3. Então se o x está se aproximando de 1 aqui nessa expressão, então ele está se aproximando de 1 ao quadrado mais 3. 1 quadrado mais 3 é 4, ou seja, o u está se aproximando de 4. Então o limite que a gente quer calcular é um limite com o u se aproximando de 4. Então agora a gente quer calcular exatamente essa expressão aqui, que a gente já sabe como calcular. Então aí eu vou escrever já mais rápido aqui, como é que vai ficar. Vai ficar o limite com u tendendo a 4. Esse número aqui de cima, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar, quando a gente multiplica, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por u menos 2. U menos 2 não, U mais 2, né? Igual como a gente fez no exemplo lá da aula 2. Então, em cima, quem que vai ficar? Lembra, eu estou multiplicando o que, ó? Vai ser um produto da diferença pela soma. Então, quando a gente multiplica isso, é sempre o primeiro termo ao quadrado, né? Vamos lembrar. Produto da soma pela diferença. Sempre vai dar o que? O primeiro elemento ali ao quadrado menos o segundo, que é o b, né, ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz quadrada de u ao quadrado. O que é raiz quadrada de u ao quadrado? É o próprio u. Menos o segundo termo aqui, que é o 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então isso tudo a gente vai dividir por u menos 4 vezes raiz quadrada de u mais 2. Certo? Então, de novo,
a gente consegue simplificar esse termo com esse. E qual é o limite que a gente quer calcular agora? A gente quer calcular o limite quando u tende a 4. Aqui em cima fica 1 e aqui embaixo fica raiz de u mais 2. Então olha só, quando o u se aproxima do 4, esse número vai tender para onde? Exatamente, basta a gente substituir u igual a 4, então fica raiz de 4 mais 2, raiz de 4 é 2, né? Então vai ficar aqui embaixo 1 sobre 2 mais 2, quanto é 1 sobre 2 mais 2? 1 sobre 4. Então, qual é a conclusão? Portanto, o limite que a gente quer calcular, quem era? Da raiz quadrada de x quadrado mais 3 menos 2 dividido para x quadrado menos 1, quando x tende a 1, é igual a 1/4. Beleza? Então essas são algumas das técnicas que a gente pode usar aqui para calcular esses limites indeterminados, né? Então, para a gente pegar a prática e conseguir identificar qual técnica que eu tenho que usar em cada caso, né? A gente precisa resolver vários exercícios. Então a lista aí está cheia de exercícios que vocês podem estar treinando aí essas técnicas de fatoração, relembrar os produtos notáveis e fazer todos esses malabarismos aí com essas contas para vocês ganharem domínio aí do cálculo de limites. Então por hoje é só, nos vemos na próxima aula.